Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aos que estão aqui nos acompanhando presencialmente e aqueles que estão nos acompanhando virtualmente. Quero agradecer muito e cumprimentar a organização deste evento, na pessoa do seu presidente, o Walter Feldman, e todos aqueles que compõem a equipe organizadora por excelente encontro que nós estamos tendo aqui no Fórum da Longevidade. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos neste painel com o tema Bem-estar, o mundo do futebol e esportes e os seus benefícios na vida. É importante aqui acrescentar que nós faremos uma roda de conversa com os nossos convidados que estão aqui presentes e já alerto a cada um de vocês que a nossa plateia é feminina, fundamentalmente, né? Então, portanto, nós vamos ter que falar do futebol para os homens, mas também nós vamos falar do esporte um pouquinho, dizer o que esses impactos representam para a saúde das pessoas. Então, eu quero aqui apresentar, cada um de vocês poder conhecer. Ao meu lado direito está o Francisco Fabrini de Augustines, o Francisco, mais conhecido como Zusa, querido amigo, tem 72 anos e 10 meses. É isso, Zusa? O Zusa é técnico e participa de times master lá do Esporte Clube Pinheiros e é jogador, mas joga muito, viu? Eu sou testemunho ocular disso. Ele é economista pela PUC São Paulo, com MBA na California State University, atualmente aposentado desde 2017, atuou 18 anos como gerente executivo de investimentos da Fundação CESP, 9 anos como diretor adjunto de investimentos do Banco Chain e, como empreendedor, foi sócio-diretor da corretora de valores Itaval e da empresa de leasing Italeasing S.A. Obrigado, Zusa, pela sua presença. Ao meu lado esquerdo, primeiro aqui ao meu lado, está o Aurélio Alfieri. O Aurélio é profissional de educação física com especialização em psicologia corporal, atua como professor universitário, palestrante, escritor e youtuber da longevidade, desenvolve e prescreve exercícios fáceis, seguros, divertidos e eficientes para o público sênior, atuando fortemente na promoção da saúde. Conta com mais de 1 milhão de pessoas inscritos que participam das modalidades de exercícios divididos em vários níveis. Super obrigado, Aurélio, também pela presença. E, finalmente, no canto esquerdo, está o Ricardo Leme. O Ricardo é empreendedor social e fundador da Walking Football Brasil. Bacana, hein, Ricardo? Depois você vai explicar na sua hora um pouquinho mais. É Relações Públicas, estudou negócios de alto impacto social pela Fundação Dom Cabral e gestão estratégica de esportes pela FGV. Integra o programa executivo de negócios na Fundação Dom Cabral e especialização em gerontologia e interdisciplinaridade pela São Camilo. Atuou como executivo em empresas e organizações. Obrigado aos 3 painelistas. Eu sou o Lívio Giosa, tenho uma formação também diversa, engenharia, administração e jornalismo. Fui executivo principal de várias empresas privadas, muitas empresas públicas, tenho uma atuação pública intensa, fui deputado estadual por São Paulo, fui ministro, fui secretário de Estado, secretário municipal, atuei em várias frentes, atuo no terceiro setor muito intensamente, sou presidente da Associação Paulista Viva, entidade que cuida de toda essa região da Avenida Paulista, aqui próxima de nós. Sou vice-presidente da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, presidente do Senan, o Centro Nacional de Modernização Empresarial, e participo da diretoria e conselho de várias outras entidades. Como Zusa, jogo no Esporte Clube Pinheiros, onde tive e tenho uma atuação também bastante intensa. Minha carreira esportiva é muito intensa também. Eu fui profissional do Palmeiras,
emprestado depois para o Criciúma. Quando eu voltei aqui para o Brasil, para São Paulo, desculpa, entrei na faculdade de engenharia. A faculdade de engenharia era o tempo integral. E aí o Brasil perdeu o primeiro Ronaldinho da época, foi um problema sério. E eu parei o profissional, mas continuei jogando. Jogo ainda lá no Pinheiro, jogo no Anhanguera, um clube de várzea muito antigo aqui de São Paulo, na Barra Funda, Bom Retiro. E eu tenho a honra de estar com esses 3 mestres que vão conversar um pouquinho com a gente. E, para tanto, eu faço uma pergunta, senhores, que gostaria que cada um respondessem na ordem que a gente indicar. A questão é a seguinte, senhor Francisco, senhor Aurélio, senhor Ricardo. O mundo do futebol e do esporte em si tem benefícios para a vida, sem dúvida alguma. Contem um pouco sobre a sua carreira esportiva e os impactos que elas lhes trouxe para a sua saúde física, saúde mental e longevidade. Ok? Senhor Francisco, que eu gosto muito de chamar como meu mestre Zusa. Por favor, mestre. Tá bom, Lívio, obrigado aí pelo convite para participar aqui desse evento, né? Eu acho que os homens são mais preguiçosos que as mulheres, né? Acho que os homens estão tudo no YouTube, né? E as mulheres vieram aqui ao vivo, né? Com essa chuva, né? Mas então é o seguinte, eu gostaria, viu, de ser coordenador do futebol feminino do Pinheiros, mas infelizmente não sou. Me apresentaram aqui como coordenador do futebol feminino, mas não sou. Agora, então, Olívio, dentro dessa pergunta que você fez, eu gostaria de falar um pouco assim sobre o efeito do esporte, né, na longevidade das pessoas, né? Já que nós estamos aqui num evento sobre a longevidade, né? Então, existem as coisas que são padrão, né? Então, você vai para o colégio, está lá, faz esporte, joga, não sei o quê, e aí você vai crescendo, aí você tem que... Aquelas, vamos dizer, coisas que todo mundo fala, né? Você tem que comer direito, fazer exercício, dormir bastante, todas aquelas coisas que todo mundo diz, né? Os médicos e todo mundo, né? Mas isso, eu acho que ele não garante a longevidade. Na minha experiência, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu fiz, de moleque, eu fiz quase todos os esportes, né? Natação, atletismo, vôlei, basquete, principalmente basquete, futebol, né? E depois dos 20 anos, mais ou menos 17, 18 anos, eu só me dediquei ao futebol como esporte, né? E o resto ficou para trás, né? Então, como é que eu enxergo, como é que eu vejo a minha experiência e por que eu estou ainda praticando esporte, né? Com 72 anos, você também, né? Eu tive infelizmente, né? Eu comecei a ter problemas de saúde muito cedo, né? Com 44 anos, eu sou cardiopata violento, né? Eu tenho vários problemas, né? Problema de câncer, essas coisas, né? Mas a gente, seguindo em frente, eu vou falar para vocês, por exemplo, os 2 segredos que me levaram a manter a longevidade no esporte e na vida, né? Mesmo tendo essas doenças graves que eu sou portador, né? Então, uma é o seguinte, relacionado especificamente com o futebol, que é o nosso tema aqui, né? O que eu percebi e o que eu pratico e que está dando certo, né, até hoje, é você jogar futebol, que é um esporte coletivo, né, na sua turma, né? Ou seja, não querer jogar esporte competitivo, o futebol competitivo, com pessoas mais jovens, né? Então, eu com 72 anos, eu não posso jogar futebol competitivo com gente de 60 anos, de 55, não estou nem falando de 30, 20, nada, entendeu? Agora, mas eu posso jogar futebol lúdico, né, com gente de 60, de 55 e tal, né? Agora,
eu nunca joguei, por exemplo, esportes, futebol competitivo, com pessoas mais jovens que eu, sempre na minha turma. Então, hoje, eu estou jogando lá no Pinheiros ainda, e a gente disputa o campeonato do Interclubes, de 65 anos para cima, né? Então, você está mais ou menos parelho com as pessoas da sua idade, né? E o outro segredo para a gente manter-se ativo no esporte, né, pelo menos na minha experiência, é o seguinte: é o cuidado que você deve ter quando você não está em atividade. Então, explicando melhor, é o seguinte: quando vai chegando a idade, você se machuca muito facilmente, né? Músculo, alguma coisa, algum tombo, alguma coisa. Então, nessas horas que você fica parado, é que você precisa tomar cuidado. Porque quando você está em atividade, fazendo os exercícios na vida normal, a coisa anda normalmente. Agora, quando você pega, por exemplo, um exemplo, né? Você tem uma distensão na panturrilha, é um mês. Nesse mês, se você não tomar cuidado, né, e não se cuidar, né, quando você voltar, você já vai ter diminuído muito a sua capacidade de continuar jogando, entendeu? E assim por diante. Você vai fazer uma viagem, ou você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma operação, qualquer coisa que você se ausente da sua atividade diária, você tem que, nesse período, tomar um cuidado tremendo com a sua forma física. Porque se você vacilar, esses mini períodos de ausência da atividade vão te cortando o prolongamento da sua atividade. Ou porque você engorda, ou porque você deixa os músculos muito flácidos, né? Porque você relaxa, né? Então, é um cuidado assim que para mim, serviu muito bem, né? E eu acho que esse é um dos motivos que eu estou ainda jogando, né? E até estava brincando aí fora, né, com o Ricardo, né, que ele vai falar sobre o walking football, né, que é o que a gente, na nossa idade, já pratica, né? A gente entra em campo e anda, né? A gente não corre, né? Quer dizer, então, a gente... né, então tem... Mas isso é só brincadeira, né? Mas a gente corre bem devagarinho. E a bola pesa, não? Nossa Senhora. Mas é isso. Isso que eu queria falar, assim, só na abertura, né? Para não tomar muito tempo e tal, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Zuzá. Bacana. E é isso mesmo. Vale a pena a gente entender que esses intervalos, né, entre as práticas esportivas são importantes para que a gente mantenha a nossa saúde física e estabeleça um ritmo para poder estar sempre voltando em forma. É esse um pouco do recado não que o pode Zuzá voltar comenta. em forma de barril, né? Exatamente. Não tem jeito. Muito bom. Obrigado, Francisco. Aurélio, com você. Quer que repete o tema? Não precisa. Eu só peço uma gentileza que vocês não deem risada do que eu vou falar. Eu sou professor de educação física, fui atleta a vida toda, né? E eu tenho um pequeno problema com atividades com bola. Tem um esporte com bola que eu vou bem, que é o Pilates com bola, né? Eu falei que não era para rir, né? E inclusive na faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu era atleta de judô, né? No primeiro ano de faculdade tive aula de futebol e o professor era russo. Na verdade, ele é georgiano com doutorado na Rússia em futebol. E ele falou: faça um determinado exercício. Eu fiz com a bola, chutei para o gol. Ele falou: você é brasileiro? Eu falei: sou. Ele falou: então você é a vergonha do Brasil. E ele falou alto e todo mundo ouviu. Ainda bem que teve a aula de judô depois e eu pude descontar em todo mundo. Mas foi engraçado. Você falou assim: o que o Aurélio está fazendo aí, sendo que ele não entende de futebol? Eu prescrevo exercícios para pessoas com mais de 50 anos. Eu falo pessoas, mas deveria estar falando mulheres, porque, essencialmente, dentro de quase 1,5 milhão de alunos que eu tenho hoje no YouTube, a maioria são mulheres, 92%. Deve ser por isso que tem muito mais viúvas do que viúvos.
Deve ser por isso que as mulheres vivem mais e os homens vivem menos. Eu acho que todo homem deveria casar com uma mulher pelo menos 5 anos mais velha do que ele, assim os dois morreriam juntos até o resto das suas vidas. Então, eu fico de maneira desesperada procurando uma forma de inspirar os homens também a praticarem algum tipo de atividade física. E aí, quando eu conheci a proposta do Ricardo, eu encontrei um motivo. Ou seja, algo que possa motivar. Porque eu tenho uma teoria que o nosso corpo é que nem um carro. Se você compra um carro e utiliza ele para trabalhar como Uber, por exemplo, e andar 10 mil quilômetros por ano, 100 mil quilômetros por ano, 10 mil quilômetros por mês eles andam, né? 100 mil quilômetros por ano, em um ano o carro está imprestável. Quando você pega um carro, compra e deixa na garagem, deixa um mês parado, ele nem partida dá. Se você deixar ele 6 meses parado, o motor vai enroscar. O nosso corpo é que nem um carro. Se você usar ele para competição no autódromo, a vida útil dele vai ser bem reduzida. E a gente percebe, eu tive colegas ginastas na faculdade com 18 anos, com artrose na coluna e artrose nos 2 joelhos com 18 anos de idade. Essa mesma atleta, eu conheço ela hoje com 38 anos, ela está com obesidade, com artrose, com artrite, reumatismo, com 38 anos. Não estou dizendo que o esporte de alto rendimento não é perigoso. Estou dizendo que se você usar o seu corpo além do limite que ele aguenta, que tem pessoas que aguentam muito mais e tem pessoas que aguentam menos, a vida útil do seu corpo vai ser reduzida. E a partir da primeira lesão, segunda lesão, você para. E quando você para, você desmotiva. Então, cuidar do corpo é cuidar da alma. O corpo é a única casa que a gente tem, que a gente não pode se mudar. E a gente vai ter que assumir essa consequência. E o recado que eu queria deixar para todo mundo, que foi que eu falei na primeira palestra ontem, não se sintam culpados pelo que vocês deixaram de fazer ou que vocês fizeram, mas sim assuma a responsabilidade do que você vai fazer hoje e daqui para frente. Eu acredito fortemente que o trabalho do Ricardo, que eu vou ajudar a divulgar bastante, é um meio para a gente conseguir colocar as pessoas de maneira lúdica, fazendo além do exercício uma interação social. Porque me falaram outro dia que palavra cruzada é bom para a memória e para a cabeça. Só que quando me falaram isso, eu achei que era aquela palavra cruzada no papel. Mas, na verdade, é a palavra cruzada na vida real. É conversar com alguém. Isso exercita a nossa mente. E quando você está num esporte coletivo, como o futebol, é uma excelente oportunidade de tirar a bunda do sofá, sair da televisão, ter interação social e movimentar o seu corpo. Agora, será que dá para jogar futebol depois dos 60 e dos 70 anos? Dá, né? Zuza e eu são um exemplo. Mas tem essa história do Ricardo. Mas eu queria só complementar, Aurélio, para você, só tomar como exemplo um pouco da minha vida. Eu joguei muito futebol, jogo ainda muito basquete e natação. E há 20 e tantos anos atrás eu estava com artrose crônica nos 2 joelhos. E todos os médicos que eu ia, eles falavam, você não para, só faça esporte aquático, só anda, não, chega de futebol, esporte de impacto. E eu fui, não vou parar. Não vou parar, vou fazer as coisas no meu limite, vou tentar indo aos poucos. E é impressionante, Zuza, que você me acompanha semanalmente lá no clube, o tempo passou e os meus últimos exames, que são hiper recentes, mostram que minha artrose praticamente está eliminada. O meu corpo, Zuza, por manter o exercício, acabou dando outra condição para a cartilagem do joelho e eu não sinto mais dor, eu não conseguia subir escada,
Eu moro no 5º andar de um prédio, eu deixo o carro no estacionamento, na garagem, e subo de escada. Então, esse é o exemplo de que a gente tem que, aos poucos, fazer, sempre manter o corpo vivo, porque é a nossa casa, como você bem falou, né? A minha primeira função dentro da educação física, no meu primeiro ano de faculdade, me colocaram como gerente de quadra do Campeonato Brasileiro de Basquetebol Veterano. Uhum. E era separado por categoria por idade. Eu olhava Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Atletas de 80 anos, arremessando na cesta, jogando a bola de baixo para cima, e acertavam todas. Uhum. É impressionante. Só que eles não se empurravam, eles se respeitavam e eles caminhavam em quadra. Então, respeitar o corpo, respeitar os seus limites é a base Sim. da longevidade. É isso mesmo. E o que o próprio José comentou quando fez a sua apresentação. Muito bom, Ricardo. Agora é com você. Vamos lá. Conte-nos Primeiramente, essa história. Obrigado a todos presentes, a quem está em casa. Quando o Aurélio cita, né, é possível jogar, né, futebol na longevidade? Sim, eu diria que sim. Fico feliz que a gente tem participantes aqui de um dos núcleos parceiros da gente, que é uma organização, que é um centro de convivência da pessoa idosa. Obrigado, meninas, por estarem aqui. E elas podem nos dizer, a gente tem o seu Miquio, que é uma pessoa de 87 anos, é o jogador mais velho de walking futebol hoje no Brasil. A minha história com o futebol, né, eu acho que é importante trazer isso para vocês, ela foi uma história de não participação ao longo da infância e da adolescência. O futebol ele não fez parte da minha vida, né, e em algum momento eu percebi que o futebol poderia ser uma ferramenta de transformação social. E foi quando eu conheço o walking football, né, uma modalidade inglesa. Ela nasce na Inglaterra em 2011, se populariza pela Europa a partir de 2014 e hoje presente em 16 países, mais de 2.000 clubes de walking football pelo mundo. Eu consigo compreender que esse futebol ele tem uma potência muito grande, uma potência de tirar as pessoas da ociosidade, de fazer com que essas pessoas possam manter uma longevidade ativa, e para além, né, ela pode introduzir e incluir pessoas que nunca jogaram futebol nesse esporte ao longo das suas vidas. Isso vale para as mulheres, a gente falou bastante aqui das mulheres. As mulheres até 1979 eram proibidas de jogar futebol no Brasil, um equívoco muito grande. Então hoje, quando a gente vai para núcleos de convivência da pessoa idosa, grande parte das pessoas que participam desses núcleos são mulheres. E muitas delas estão experimentando o futebol pela primeira vez na sua vida, né? Isso eu acho que tem uma potência gigante, porque ela tem dois vieses. Ao mesmo tempo que as mulheres participam em grande massa desses núcleos, a gente começa a ver os homens chegando a esses núcleos, compreendendo que tem uma atividade que faz sentido para eles poderem participar. E isso tem, obviamente, grandes contribuições para o bem-estar físico, emocional, para as questões de qualidade de vida. A gente segue uma agenda, que é a agenda que aqui todos nós, acho que bebemos da fonte, do Dr. Alexandre Kalash, quando fala dos pilares do envelhecimento ativo, e, sem dúvida, isso está na transversalidade da metodologia. Para você envelhecer bem, você tem que ter saúde, participação social, né? Eu acho que o esporte, como o futebol, traz essa questão da participação social muito presente, segurança e conhecimento ao longo da vida. Isso é uma agenda transversal de walking football, que nada mais é do que uma modalidade de futebol que se joga andando, com algumas regras próprias. A gente representa oficialmente a modalidade no Brasil, e faz com que pessoas continuem jogando futebol ao longo das suas vidas. Não sei se vocês sabem, mas uma pesquisa de 2017 da Datafolha trazia exatamente esse cenário do homem também deixando de jogar futebol na sua vida. 60 anos ou mais representa apenas 1,6% da parcela da população que continua jogando futebol. E a gente sabe quais são os motivos, né, por entender que o esporte mais competitivo ele traz mais riscos, efetivamente, numa prática não orientada, diferente de como é feito hoje
por exemplo, no Clube Pinheiros, como vocês sinalizaram do Futebol Master, mas em grande parte as pessoas não continuam jogando pelos riscos que elas podem ter de lesão, de um contato físico mais direto. Eu sou apaixonado por esse projeto, né? Ele posso dizer com toda certeza, é o projeto da minha vida. O futebol entrou na minha vida de uma forma que eu tenho certeza que nunca mais sai. Ele é um patrimônio cultural, né, da humanidade, e a gente tem condições de conectar as pessoas através do futebol, por meio do futebol. E o Walking Football, eu acredito que é isso. Ele tem essa potência de fazer com que as pessoas continuem praticando futebol ao longo das suas vidas e também elas possam acessar o futebol se elas nunca jogaram ao longo das suas vidas. Eu acho que isso que é um pouco do exercício que a organização vem desenvolvendo no país. Bacana. E, Ricardo, você disse que ia ter um vídeo, vai ter? Sim, sim, se a gente puder, eu acho que ilustra bem, interessante pode, sim. de mostrar para vocês. Tem um vídeo que ele tem 2 momentos incríveis. Um que é jogos intergeracionais, né? Isso é uma matéria de TV que a gente saiu há pouco tempo, mas ele tem jogos intergeracionais e ele tem jogos apenas 60+. Se a gente puder passar, vai ser ótimo. Não sei se o pessoal aí está sinalizando. Quantos anos você tem? 12. 69, 69. 75. Tá aí um esporte que não importa a idade. Walking Football. É uma modalidade em que o atleta não pode correr de jeito nenhum. Walking Football nasceu na Inglaterra e se espalhou pela Europa toda. E este é o primeiro evento da modalidade realizado oficialmente aqui no Brasil. São cerca de 100 pessoas participando. No jogo entre gerações, adolescentes enfrentaram os mais experientes, com mais de 60 anos. O Rafael fez um gol na partida e adorou. Para mim tá sendo diferente, porque é muito estranho. Eu sempre corro, caio, aqui não dá para fazer nada, assim, é estranho. É legal, porque tipo, a gente se interage, né, com as pessoas mais velhas e é da hora. Já esta outra partida foi só com quem tinha mais de 60 anos. Um show de experiência de vida e muita vontade de aprender mais no esporte. A dona Tereza, que o diga, fez 2 gols. Inclusive foi um frango, você viu, né? Por baixo da perna, seu Afonso, não teve medo não, nem vergonha? Então a gente tenta, né? Mas quando não dá, né? Acho legal, novidade para nós, mas é bem bacana. A ação de saúde e bem-estar foi uma parceria entre a Walking Football Brasil e a Liga Solidária, que há quase 50 anos atende idosos aqui na capital. Algum comentário, Ricardo? Tem uma coisa que é super interessante, obrigado, de olhar para essa modalidade, é essa capacidade que ela tem, inclusive de atuar intergeracionalmente, né, de poder criar fortalecimento de vínculos, né, e eu não podia deixar de agradecer, eu estou vendo aqui na minha frente as meninas da Liga Solidária, que é um desses núcleos parceiros, a Simone e toda a equipe, que é um desses núcleos, desses espaços onde a atividade acontece, né? Hoje, como é que a gente se desenvolve no Brasil? A gente faz parcerias com núcleos de convivência da pessoa idosa, clubes, espaços comunitários onde a modalidade possa acontecer, e a gente tem uma equipe multidisciplinar preparada para o desenvolvimento das atividades em loco, né? Com aulas regulares, com acompanhamento de tudo que é desenvolvido na ponta. A gente representa 2 pilares do esporte, né? Esse de participação é super importante. Muito legal, Ricardo. Parabéns e vamos começar a olhar, né, mais de perto a questão do Walking Football, mesmo porque a idade vai nos levando para isso também, né? Vamos percebendo mais esse novo movimento. Mas eu queria deixar, nós temos um acompanhamento, um controle lá de tempo, e vou pedir mais uma intervenção dos 3 aqui panelistas, porque é o seguinte, à medida que a idade vai avançando, naturalmente, eu quero só ouvir a opinião de vocês rapidamente, as pessoas deixam um pouco mais de fazer esporte individual para ir para o esporte coletivo. Porque o esporte coletivo, especialmente o futebol, mas as demais categorias também, modalidades, tem 3 fases. Tem o pré-evento, que é a resenha 1, tem o jogo e depois vem a resenha 2, que é o pós-jogo, né? E quando vocês falaram em palavras cruzadas, acho que não tem hora mais gostosa do que antes e o depois do jogo.
É isso, Zuzá. Como é que você acha? A pior parte do jogo é o jogo hoje, né? Essa é a pior parte do jogo, é o jogo, né? O antes e o depois é bem melhor, né? Mas é isso mesmo, né? Eu particularmente não tive essa experiência de, por muito tempo, fazer esporte individual, né? Eu nadei um pouco, mas logo abandonei, então eu fiz mais basquete mesmo e depois, com a minha altura, não dava mais para jogar basquete, eu fui jogar só futebol. Então, o esporte coletivo tem isso, né? Hoje em dia, ele é quase uma atividade social, né? Não é mais um esporte, né? É uma coisa lúdica social, né? Então, só rapidamente, quando a gente sai para jogar pelo clube, né? Nos outros clubes, a gente vai, parece criança, né? Vai na perua do clube, todo mundo junto, né? E aí vai aquela folia, aquela farra, né? E na volta é aquela gozação, né? Que você fica brincando com as pataquadas que a gente faz no campo, né? Entendeu? Isso aí é uma coisa assim inexplicável, né? Quer dizer, além de tudo, você economiza bastante dinheiro com terapia, né? Quer dizer, isso é uma terapia que é melhor que qualquer terapeuta, né? Mas é isso, né? Quer dizer, nessa fase, na idade que nós estamos, é mais uma atividade social mesmo, né? É verdade. A terapia e a troca de informações, né? Que remédio que você está tomando mesmo para aquilo? O que você vai... É o que não falta. E você, Aurélio, o que você acha? Todas as atividades coletivas, elas são fundamentais, principalmente para a manutenção da atividade. E o que gera manutenção é a interação. Então, vamos dar um exemplo bem claro, por exemplo, uma academia de ginástica, quem faz musculação. Vai um dia de manhã, um dia à tarde, um dia à noite, cada dia um professor, e se você não for, ninguém vai sentir sua falta. Sim. Agora, numa aula de ginástica, que tem um grupo, não é competitivo, não é um esporte, ou numa aula de dança, se você não for, a turma fala, o que será que aconteceu com fulano? E a atividade antes da aula e depois da aula é sempre muito grande. A gente percebe isso muito no SESC, que está patrocinando o evento, que todas as atividades coletivas, eles chegam antes para conversar e na saída também ficam conversando. E a gente percebe que, principalmente a academia de ginástica, nas academias inteligentes, elas investem muito mais em atividades coletivas, porque não precisa de equipamento, é mais barato para manter, e as pessoas tendem a ficar por muitos anos fazendo sem desistir. E já a musculação tem uma rotatividade absurdamente alta. Então, qualquer atividade coletiva, é muito mais fácil você sustentar por longo tempo. E aquele que participa da atividade coletiva, ele se sente compromissado muito mais, né? Porque ele está devendo isso para o grupo, né? O grupo enxerga como principal, né? Então, isso é importante. E você, Ricardo? Eu concordo com tudo que foi falado aqui no grupo, né? Eu acho que a interação social que o esporte traz é incrível. A gente percebe pelos núcleos onde a gente desenvolve a prática. A gente tem casos de aulas de 1h30 e o grupo permanece pelo menos mais 1h30, 2 ali, dialogando, conversando, contando, né, um pouco das suas experiências ao longo da atividade e fora dela. Eu acho que isso é fundamental em atividades como walking football, que é futebol adaptado, como futebol normal. É esse processo de participação mesmo, de estimular essa participação ativa dos praticantes, né, em diálogo, interação. Bacana, muito bom. Bom, a gente já está chegando lá no final do nosso painel. Eu queria deixar agora uma última mensagem para que os painelistas pudessem passar. Que mensagem que vocês gostariam de deixar diante do tema, que é o bem-estar e os impactos do esporte ou do futebol na saúde das pessoas, né? Para todos que estão aqui nos acompanhando na plateia e virtualmente. Vou fazer o contrário, começar com você, Ricardo. E pode também fazer já suas considerações finais, por favor. Muito obrigado. Eu acho que a mensagem que a gente deixa é que as pessoas mantenham-se ativas, né? Que as pessoas permaneçam, busquem atividades que elas tenham interesse em fazer, permaneçam fazendo atividades ao longo das suas vidas. Isso traz uma contribuição gigante. Dentro da Walking Football, a gente faz análise desse acompanhamento regular das atividades físicas na vida da pessoa idosa e a gente tem resultados incríveis
de pessoas que muitas vezes estiveram pouco ativas e que hoje têm uma qualidade de vida muito melhor, uma condição de corpo físico mesmo muito melhor, né? Sem falar dos benefícios para a cognição, para a questão da saúde mental. Então, quem não pratica tem a oportunidade de conhecer atividades que façam sentido para suas vidas. A gente gosta de falar que o esporte, como o walking football, é um esporte de competição, né? Ele é um esporte em que a cooperação ela é fundamental para que ele se fortaleça, né? E esses espaços de cooperação, eu acho que para a gente é o que vem faltando ultimamente de uma forma muito ampla, né? Então, quando a gente vai para o esporte, eu acho que o esporte ele traz esta relação das pessoas atingirem um resultado coletivamente, estarem juntas, e é isso que eu acredito quando a gente introduz uma modalidade como essa no Brasil. Muito bom, Ricardo. Muito obrigado. Aurélio. Quando a gente pensa, vou até repetir um pouco das coisas que eu falei na palestra de ontem, se existisse um remédio que pudesse melhorar ou reduzir em 43% a tua chance de morte prematura, ou seja, morrer antes da expectativa de vida do país, por qualquer causa, seja por câncer, diabetes, infarto, seja por qualquer causa, você tomaria? Óbvio, né? Por quê? Foi publicado agora na revista Lancet, esse ano, uma revista científica, uma das mais renomadas do mundo, que dá para você reduzir até 53% o risco de morte prematura, dando 11 mil passos por dia. Se eu falo para uma pessoa ficar caminhando numa esteira, a chance com que ela continue fazendo é muito pequena. Agora, garanto que num treino desse é fácil dar 10 mil passos sem perceber. E com 10 ou 11 mil passos, diminui em 53% de chance de morte por qualquer causa. Portanto, se você quiser viver mais e com qualidade, tira a bunda do sofá e vai fazer walking football. Muito bem-vindo. Depende da velocidade. Quanto mais rápido for a sua velocidade de passos, já tem um estudo mais recente que mostra que você diminui em 23% o risco de desenvolvimento de prematuro de Alzheimer, né? Quanto maior a velocidade. Mas temos excelentes resultados também com 5 mil passos. Com 5 mil passos diminui em 43% a chance. Uhum. Então, assim, não precisa ir tanto. Então, 5 mil passos seria 1 hora de caminhada que pode ser fracionada. Pode ser a caminhada da padaria somado à caminhada do mercado, somado a qualquer outra atividade doméstica que faça. Bacana. Soma, com certeza. Tira a bunda do sofá. Muito obrigado. Muito legal, Aurélio. Doutor Francisco Agostines. Eu vou falar da minha experiência também, de como eu encaro isso, né? Então, eu encaro o esporte, né, o futebol, a atividade física e tal, como a minha 16ª pílula que eu tomo todo dia. Então, eu tomo 15 remédios por dia, né, por ordens médicas, né? E a 16ª pílula que eu tomo é o futebol ou uma atividade física. Então, eu encaro como um remédio, né? E assim eu vou tocando. Então, todo dia eu levanto e falo, bom, hoje eu tenho que tomar 16 remédios, as 15 pílulas e a atividade física, né? E o esporte também, né? Porque também não dá para jogar futebol todo dia, né? Tá bom? E muito obrigado aí pela oportunidade, né, de comparecer aqui, né? E agradecer o pessoal que veio, né? E tudo de bom para vocês. Saúde. Tá? Obrigado, Zuzá. Eu acho que a conclusão natural desse painel é que esporte é saúde, né? É um slogan que está presente muito aí nas comunidades, mas a prática do esporte, e mais do que isso, a disciplina dos 15 mais 1 dos comprimidos que a gente toma por dia em média, é que tem que estar na nossa percepção, né? Gostar, querer é uma coisa, mas tem que ter a disciplina para fazer. E não é fácil, né? Principalmente na nossa idade, né? Na medida que você passa dos 60, as coisas começam a se complicar mais na vida. Então, talvez o principal corolário deste encontro é cada vez mais forçar, né? Futebol e esporte, em particular, é saúde,
é compreensão, é relacionamento, é palavras cruzadas, é a fonte para evitar as depressões, para ter mais relacionamento, para ter mais contato, estar com as pessoas, né? E com isso a gente minimamente nos coloca numa dimensão melhor, né? Exigindo mais um pouco do reconhecimento do que é felicidade de viver. É isso? Quero agradecer muito ao Francisco, ao Aurélio, ao Ricardo por nos acolher nesse painel, agradecer a direção do fórum, mais uma vez, em particular, o Walter Feldman, nosso presidente, o Sérgio Serber, que estava aqui coordenando as palestras, toda a curadoria deste encontro, e agradecer a vocês que estão presencialmente aqui, obrigado por estar nos vendo, participando, nos acolhendo, e todos que nos acompanham virtualmente neste painel. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos pela participação, pela presença aqui nesse painel.